E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação. Então, nessa aula de hoje nós vamos continuar os estudos de Flexbox, né? Na nossa última aula nós vimos como devemos organizar os elementos dentro do container, né? Como a gente consegue mexer em todos os elementos de uma vez, na verdade, né? Foi esse então o material que elaboramos na nossa última aula. Aprendemos algumas propriedades novas, né? Para mexer com os elementos dentro do container. Então agora nós vamos aprender a mexer com os elementos separados dentro do container, né? Se eu quiser mexer diretamente na box 1, na box 2, né? Então eu posso fazer uma configuração para isso, tem propriedades para isso. Então vamos fazer isso nessa aula de hoje. Então, nossa aula 12, Flexbox parte 4. Eu devo botar esses nomes, né? Em vez de parte 1 até a parte 4, mas é só pra gente seguir a linha de raciocínio aqui. Então vou aproveitar o mesmo material da última aula nessa. Vamos abri-la com o VS Code. Vamos já montar aqui a nossa estrutura. Então, vamos ligar o Live Server, né? Deixar um do lado do outro aqui. Então, se você está perdido no que eu estou fazendo aqui, saiba que esse já é a aula 11, né? Como vimos ali, de um curso de desenvolvedor front-end. Então, tudo que eu estou fazendo aqui já foi passado, né? Então, confere a playlist aí dessa aula para trás, caso você esteja perdido, que você vai conseguir acompanhar aqui tranquilamente, beleza? Então, vamos agora aprender a mexer nas boxes separadas, né? Nas divs separadamente. Então, essa foi a estrutura que montamos. Colocamos aqui um Justify Content Center para ele alinhar aqui no centro, tá no modo linha, né? No centro da minha linha. E beleza, agora vamos ver as propriedades novas. Então eu vou chamar cada box separada, né? Então vamos chamar aqui, ó, box 1, 2 e a 3. Repare que eu tenho outras que estão repetindo, né? Justamente para poder variar assim, as mesmas cores. Fica muito melhor de a gente compreender. Então vou chamar aqui, ó, minha box 1. Abro e fecho o bloco de chave. Vou duplicar essa linha 2 vezes. E aqui vai ser minha box 2. Minha box 3. Então, vamos ver a nossa primeira propriedade para mexer em cada uma das boxes individualmente. A propriedade order, como o próprio nome já sugere. Ela por padrão vem como 0, mas eu vou colocar aqui em todas para a gente entender melhor. Então, o que é a order? Bom, é simplesmente a ordem que eu quero que meus elementos apareçam. Por exemplo, se eu disser aqui, ó, que o box 1 é order 0, o box 2 order 2 e o box 3 order 1. Olha o que aconteceu. Ele colocou todas as divs que tem box 1 na primeira posição, né? Porque 0 é o menor número. Botou aqui, ó, a minha box 3, que é a verde, né? Ó, div 3 em primeiro. E a minha div 2, que é a order 2, ó, ficou em último. Então, é simples assim. O order, eu posso mexer na ordem dos meus elementos. Então, perceba que não precisa ser do 0 necessariamente, né? Só tem que ser uma ordem de números crescente e decrescente. Então, eu posso começar aqui do, digamos que esse aqui seria o 1. Esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. Então perceba que eu só preciso criar uma ordem numérica, certo? Agora, por exemplo, perceba aqui, ó, se eu colocar os dois na mesma posição, repara que ele vai intercalar, ó, um branco, um azul, um verde, um azul, um verde. Então eu consigo brincar com essas ordens aqui também, todo mundo no mesmo plano é o padrão, né? Por isso que é por isso que o padrão ele vem no 0, que é a ordem individualmente de cada um. Beleza? Então, primeira propriedade que vimos, order. Segunda propriedade que vamos ver é uma propriedade bem interessante. Então, deixa eu primeiro ter que arrumar o ambiente aqui para poder ter essa propriedade. Porque, claro, tudo que a gente faz aqui tem que ter sentido. Então, eu vou passar a propriedade que ela se chama FlexGrow. E logo a gente vai entender o que é essa FlexGrow. Vou colar aqui. Então, a FlexGrow, ela é a capacidade que o elemento tem de poder crescer, caso ele seja necessário crescer. Como assim, caso seja necessário crescer? Perceba que aqui na minha linha existem alguns espaços, né? Então, se eu digo, por exemplo, que a minha box 1, ela vai ter a capacidade de crescer 2 vezes, por exemplo. Então, repara que a minha div 1, ela cresceu mais do que as outras, porque eu passei pela capacidade de crescer. Então, se eu colocar todos aqui no mesmo, 0. Então, ninguém cresce. Agora, se eu colocar aqui que a minha div 2 também, por exemplo, a box 2, vai crescer 2 vezes. Perceba que
Como na parte de baixo tinha espaço, né, ela cresceu aqui todo o tamanho que ela poderia crescer. Então, isso é o Flex Grow. Lembrando que eu estou passando apenas as ferramentas que vamos precisar utilizar, beleza? Não se assuste com isso aqui, fala quando eu vou precisar usar isso. Eu sei que você deve estar pensando nisso nesse momento, mas calma, continua assistindo o curso, que lá na frente você vai entender por que eu estou fazendo isso aqui primeiro. É bom a gente aprender exatamente o que precisa antes de já elaborar todo o site, beleza? Então, é isso, o Flex Grow, a capacidade de crescer. Se eu digo que esse aqui vai ter 3, por exemplo, bora ver. Ó, repara que ele cresceu um pouquinho mais, né? Mas nada muito alarmante. Perceba que tudo tem que fazer um sentido, beleza? É simples assim, gente. Esse é o Flex Grow, a capacidade que um elemento tem de crescer. Então, vamos anotar essas propriedades que vimos aqui também. Eu vou, inclusive, até anotar aqui, ó, em cima das próprias caixinhas, né? Pra saber que são desses aqui. Então, order. Define a ordem dos elementos. Por padrão, é 0. E o Flex Grow é capacidade que um elemento tem de crescer. Beleza? Então, até então vimos essas duas. Se o elemento ele possui uma capacidade de crescer, ele também pode possuir uma capacidade de diminuir, certo? E essa capacidade nós chamamos de Flex Shrink. Então, é a capacidade que o elemento tem de diminuir. Ele, por padrão, vem como tamanho 1. Então, vamos entender esse Flex Shrink. Vou colocar aqui em todas as boxes para a gente entender. Então, perceba o seguinte, se eu quero dar a capacidade para o meu elemento de diminuir, então eu não posso dar a capacidade dele de aumentar, né? Então, eu vou comentar todos os Flex Grow que eu coloquei aqui. Certo? Comentei tudo. E aí, perceba uma coisa. Eu também tenho uma quebra de linha, né? Quando eu coloco mais divs aqui nessa caixa, ele vai automaticamente quebrar a linha. Então, ó, o meu elemento automaticamente também não vai precisar diminuir, porque ele já está quebrando a linha automaticamente por conta da nossa propriedade, o Flex Wrap, né? Aqui, ó, Flex Wrap, que aí vindo até o Flex Flow, que eu posso colocar ela aqui também, mas não tem como ele diminuir se ele vai quebrar a linha. Então eu tenho que desativar aqui, ó, o meu, botar No Wrap, ou seja, para ele não quebrar. E aí perceba que os elementos, ó, agora sim eles estão diminuindo. Por quê? Porque essa é a capacidade deles diminuir. Eles, por padrão, vêm 1. Mas eu posso fazer com que outros elementos diminuam mais que outros, por assim dizer. Então, perceba. Eu vou colocar aqui o Flex Shrink, os meus box 1, né? Eles vão ter capacidade de diminuir 2 vezes mais. Bora ver. Perceba que ele diminuiu um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu tirar algumas dessas divs, se fica melhor perceptível. Vou comentar isso aqui. Ó, agora sim. Perceba que a div 2 e div 3 estão na mesma proporção, só que a div 1, ó, ela diminuiu meio que 2 vezes a mais, 2 vezes mais, né? Não é bem esse o cálculo que é feito, mas é só para ter uma noção, que 2 vezes que ele vai diminuir mais, né? Então se eu colocar aqui 3, bora ver se ele vai diminuir mais ainda. Diminuiu mais ainda. Beleza? Então esse é o Flex Shrink, a capacidade que eu dou para o meu elemento de diminuir. Se eu der aqui para o meu elemento 2... ó, minha div 2 já diminuiu mais e a minha div 3 é a maior. Beleza? Então, esse é o Flex Shrink. Vamos comentar aqui. Flex Shrink. A capacidade que um elemento tem de diminuir. Beleza? Simples assim. Ah, falta aqui não. Flex Grow. Aqui. Ele, por padrão, vem 1, né? 0 não, 1. O padrão vem 1. E o Flex Grow, a capacidade de crescer, não vem nada, né? Por padrão é 0 também. Por padrão é 0. Beleza? Então, pra gente fechar isso aqui, eu posso passar também uma outra propriedade. Que eu posso, digamos que eu quisesse alinhar esses elementos diferente. Perceba que eu coloquei para todos eles serem alinhados juntos, né? Então, eles estão aonde? No centro do meu eixo principal aqui, no centro da linha, e no início da minha coluna, né? O meu align contents não, é o align items, ó. É porque eu tinha ativado a outra propriedade lá na última aula, né? No align contents, ó, mas aqui é o meu
Align items. Opa. Comentar. Opa. Não tá comentado não. É isso, pera. Align contents eu coisei, porque não tem mais quebra de linha, então não tenho que ele alinhar. É o align items, é isso mesmo. E aqui não é flex center, né? Aqui eu vou botar center. Aí ele vai lá no centro. E aqui, se no caso seria flex start, no início. Beleza? Então, lembrando que se você ficou perdido com o que eu fiz aqui, volte nas aulas anteriores que eu expliquei detalhadamente todos esses conceitos de align items, justify contents, align contents. Então, confere lá. Beleza? Então, agora, já que eu coloquei eles para ficarem todos assim definidos igualmente, eu posso, por exemplo, dizer que eu quero a minha div 2 centralizada e o restante aqui em cima. Eu posso alinhar cada self sozinha, ou seja, alinhar ela mesma. Então, é a minha propriedade align self, alinhar ela mesma. Lembrando aqui, né, de sempre estar com o Google Tradutor do lado. Se eu botar aqui align self, opa, align self, alinhar auto, alinhar automático, alinhar você, alinhar si mesmo, enfim, tudo nesse sentido. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu quero que a minha div da box 2, ó, eu vou dar um align self, ou seja, alinhar ela mesma no centro. Então o que ele vai fazer? Ó, ele pegou as minhas divs de box 2 e alinhou no centro do eixo perpendicular, né? Lembrando, o principal é a linha, então ele alinhou na coluna, ó, no centro da coluna. Aí eu quero que, por exemplo, minha box 1, ele fique no final daqui do meu eixo vertical. Então eu digo que a minha box 1, vou dar um align self nela de flex ends, né? No final do eixo, ó. Então ele vai aqui pro final. E percebam aqui que eu posso misturar tudo que a gente aprendeu. Por exemplo, eu quero que essa minha box 2 aqui, ela fique no order 1, por exemplo, minha box 1. Ó, repara que ele já fez uma coisa diferente aqui, né? Colocou ele nessa ordem aqui. Eu quero que a box 3 fique na ordem 2. Ó, já montou uma outra coisa ali. Então perceba que a gente consegue ir misturando tudo. Beleza, galera? A capacidade de crescer, de diminuir, enfim. Como vocês podem ver, a gente consegue ir misturando tudo. Beleza? Então, essa foi o nosso vídeo de hoje. Então, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar um comentário, tá? Se eu não responder aqui, algum outro colega vai responder. E não esqueça de deixar o like nesse vídeo, né? Nessa aula. E compartilhar esse curso com quem queira aprender programação. Beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar entendendo os conceitos aqui do front-end. Beleza? Então, nos vemos lá.